Olá a todos, somos estudantes do curso de Letras da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, e através desse vídeo, que também configura-se como um componente avaliativo da disciplina de Psicolinguística, ministrada pela professora Rita de Cássia Freire de Mello, nós abordaremos acerca do tema O Problema de Platão. Inicialmente, precisamos distinguir os conceitos de linguagem e língua. O conceito de linguagem é um conceito amplo, pois abarca todo e qualquer sistema de comunicação e expressão. Dessa forma, podemos citar as linguagens verbal, corporal, animal, gestual, entre muitas outras. O conceito de língua, por sua vez, é um conceito mais específico, pois se restringe à linguagem verbal. Nesse sentido, podemos propor uma reflexão acerca da capacidade comunicativa dos animais. É notório que os animais detêm uma capacidade comunicativa. Há alguns casos até mais extraordinários, como o do papagaio Alex, que conseguia até reproduzir palavras, contar e responder perguntas simples. Mas seriam os animais capazes, efetivamente, de se comunicar através de uma língua humana? Entendemos que não, pois a principal característica das línguas humanas é a criatividade. A criatividade é a capacidade normal de produzir e compreender um número ilimitado de frases e discursos. A criatividade também pode ser chamada de recursividade, produtividade, ou seja, o uso infinito de recursos finitos. Nesse sentido, qual seria a resposta gerativista para essa capacidade humana? Como o gerativismo ele responde o problema de Platão? O gerativismo ele vai propor que essa capacidade ela é oriunda de uma predisposição genética inata, ou seja, o gerativismo recorre ao inatismo linguístico como uma resposta a essa criatividade, a essa capacidade humana que seria característica da espécie Homo sapiens. É em torno desse tema e dessa problemática que discorreremos no presente trabalho. Agora, trataremos da competência e desempenho linguístico, pautando-se na abordagem de Eduardo Kennedy. De antemão, já enfatizamos que a competência refere-se ao nosso conhecimento linguístico. Assim, esse termo remete-se ao módulo da mente humana em que os conhecimentos linguísticos estão armazenados e nos tornam capazes de elaborar e compreender as expressões da nossa primeira língua, que são compostas pelos códigos e interferências do nosso meio ambiente. Dessa forma, a competência é o nosso conhecimento linguístico e usamos essa capacidade por meio da linguagem ativa, que ocorre quando falamos, ouvimos, escrevemos e lemos, e em repouso, quando dormimos, pensamos de forma silenciosa e não recrutamos o uso da linguagem. Diante disso, chegamos na diferença entre competência e desempenho, pois esse desempenho linguístico é o uso concreto e real da linguagem. É a habilidade que os humanos têm de fazer um uso dinâmico dos códigos linguísticos junto a outros tipos de conhecimento, evidenciando uma criatividade e autonomia. E a competência, como já foi dito, é o conhecimento linguístico que não se manifesta apenas em forma de sons, mas, como se sabe, também por meio de movimentos sinestésicos, como acontece, por exemplo, na língua de sinais. E foi justamente perante essa independência que se constatou que o aparelho fonador é exterior à linguagem, já que nós podemos nos expressar por um outro meio. E foi pensando aí nessa independência que o casal Gardner resolveu treinar a chimpanzé Herschel a fim de que ela desenvolvesse outras formas de se comunicar sem ser pelo meio oral, que para os estudiosos já não era possível, tendo em vista a organização do aparelho fonador do animal. Então, sabe-se atualmente que ela aprendeu muitas proezas comunicativas na língua de sinais, mas que não chegou a ser tão natural e criativo como ocorre com os humanos, o que retrata aí um problema de competência linguística. Isso também acontece com os papagaios, pois embora eles tenham um aparelho fonador,
que lhes permitem aí um desempenho vocálico similar ao humano, eles não sabem se comunicar como nós, eles não conseguem produzir frases extensas, reproduzindo apenas o que lhes foram ensinados. Além disso, pesquisadores da linguística e cognição não veem o porquê de separar o conhecimento linguístico e o uso da linguagem. Porém, para o gerativismo, esses dois eixos são grandezas diferentes, já que as assimetrias diferenciam o que sabemos sobre a língua e o que fazemos com a linguagem. Vemos isso em Chomsky, quando enfatiza em sua obra aspectos da teoria da sintaxe, que língua é língua e uso é uso. Sendo assim, de forma cotidiana, isso é observado nos deslizes de linguagem. Agora você se pergunta: o que são esses tais de deslizes que acontecem acidentalmente? Então, é um fenômeno que ocorre meio que de forma equivocada e não é um problema de fato na competência linguística, até porque o falante reconhece a assimetria e reage ao seu erro, corrigindo imediatamente. Isso acontece quando o falante tem um conhecimento e competência linguística, intenciona o seu uso, porém, na hora da elocução, ou seja, no desempenho linguístico, ocorre simplesmente um erro na reprodução oral. Esse erro pode ser no processamento da posição dos fonemas e consoantes, como vemos nesse exemplo. Está na hora de botar o colo, sendo que a intenção para reproduzir seria: está na hora de cortar o bolo. O equívoco também pode atingir a posição dos sintagmas e fazer com que as palavras sejam trocadas na oração. Veja nesse exemplo. O pulmão não tem peixe, mas sabemos que a intenção seria: o peixe não tem pulmão. Esse fenômeno, que acontece esporadicamente, também é notado em momentos de timidez ou inibição, já que os estados emocionais muitas vezes sobressaem a competência, influenciam o comportamento humano e atingem também a performance linguística. Ao falarmos da origem dos conhecimentos humanos, precisamos falar sobre Platão. Platão foi o famoso filósofo grego que, ao longo de sua vida, questionou-se diversas vezes acerca da capacidade humana de adquirir conhecimentos e habilidades. Ele se perguntava como o ser humano conseguia acumular tanto conhecimento, mesmo tendo uma experiência de vida tão rápida e fragmentada. O que nos leva ao problema de Platão, que se trata de indagações como: por que os seres humanos, cujo contato com o mundo são tão breves, são capazes de saber o tanto que sabem? O problema de Platão se diz a respeito da origem dos conhecimentos, portanto, a competência linguística está inclusa. Nesse caso, resumindo o problema de Platão com um questionamento, seria: como uma criança humana, após tão pouco tempo de contato com a língua de seu ambiente, sem passar por um treinamento intensivo e explicativo, e sem nem ao menos ter o seu sistema neurológico completo, seja capaz de adquirir competências linguísticas? Apesar da resposta de Platão para essa indagação não ser de suma importância, pois se diz a respeito de outras áreas do conhecimento, é interessante mencionar que, mesmo antigamente, o filósofo era contrariado por alguns sofistas, que acreditavam que o ser humano não sabia tanto quanto pensava que sabia, dando uma afinidade aos pensamentos humanos. Hoje em dia, através de estudos da linguística, é possível perceber que os sofistas não estavam errados, pelo menos em parte, pois adquirimos o saber mediante o contato com outras pessoas, mas é uma resposta incompleta, uma vez que não sabemos como esse aprendizado pelo contato é possível e o porquê de se colocarem um macaco e um ser humano no mesmo ambiente, o macaco não será capaz de aprender a se comunicar completamente, pois essa aquisição através da osmose é limitada. O pensamento dos sofistas não deve ser totalmente descartado, já que o nosso meio biosocial é algo impactante para a nossa construção como ser humano. A relação da linguística com o problema de Platão se dá quando analisarmos que a aquisição da linguagem só é possível por organismos que sejam capazes de aprender. Platão acreditava que em nossas mentes tínhamos uma máquina de aprender. Portanto, o problema de Platão não é exatamente uma resposta, mas sim um direcionamento sobre questionamentos que devemos fazer, como por exemplo: como essas máquinas de aprender funcionam? Por que em outros animais elas se apresentam de uma forma limitada? Veremos agora um pouco sobre o argumento da pobreza de estímulos. Pensando em especial no caso da aquisição do conhecimento linguístico, Chomsky formulou duas fortes objeções à hipótese da tabula rasa. O primeiro argumento ficou conhecido como o problema do conhecimento linguístico, e o segundo ficou conhecido como argumento da pobreza de estímulos, que é o que nós iremos ver agora.
E para iniciar, é importante saber que a pobreza de estímulo não quer dizer simplesmente que os estímulos linguísticos oferecidos às crianças são pobres, como, por exemplo, frases incompletas, expressões ambíguas, dicção ruim. Na verdade, para Chomsky, os estímulos são pobres porque não possuem todas as informações necessárias para a aquisição do conhecimento linguístico. De acordo com Chomsky, a criança deve deduzir por si própria uma grande quantidade de informações sem os estímulos que para pouco serviriam. Uma pequena parte do conhecimento linguístico humano diz respeito às relações que as palavras mantêm entre si na estrutura de uma frase. Chamamos esse tipo de conhecimento sintático. Uma fração do conhecimento sintático diz respeito às relações anafóricas que podem acontecer no enunciado. Além do conhecimento sobre a estrutura da frase, que é a competência sintática, nossa competência linguística armazena também informações sobre o uso contextualizado da língua em situações de interação sociocomunicativa. Chamamos esse tipo de conhecimento de competência pragmática. Com essa competência, somos capazes de identificar, por exemplo, sobre o que falamos numa dada conversa, qual é o tópico do discurso, qual é o foco da informação, que dados são relevantes ou não no diálogo, qual é o tipo de detalhe podemos desprezar um determinado assunto e assim por diante. A competência pragmática é a capacidade de filtrar informações e focar no que é relevante. Os estímulos do ambiente, eles não fornecem todas as pistas sobre quais inferências são corretas e quais não são. As inferências, elas devem ser processadas pela mente das crianças. Os estímulos são pobres, ou seja, não detalham tudo o que é suficiente e necessário para a aquisição do conhecimento.